Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual horário que você esteja assistindo nosso programa, nosso vídeo. Isso aí, então, novamente iniciando o programa Futebol em Pauta aqui pelo canal do YouTube da VFV TV. Hoje eu vou falar com você sobre a vitória do Corinthians sobre o Goiás por 2-1. Uma vitória que, né, meio que mascarou, né, o desempenho do time, né, porque obviamente o Corinthians jogou mal, na minha opinião, né. Mas é uma vitória importantíssima, né, pro Thiago Nunes seguir em frente com o seu trabalho no Corinthians, né. O trabalho até agora do Thiago Nunes não é bom no Corinthians, mas eu passo o pano pra ele, eu acho que tem que ter uma sequência, cara, por causa dessa questão, cara, que o elenco é limitado, o Thiago Nunes pegou uma bomba nas mãos dele com um elenco limitado, sabe? Se o Thiago Nunes tivesse um elenco melhor nas mãos dele, sabe? Um elenco mais ajustado com tipo, peças mais legais de jogadores, eu estaria defendendo a missão dele caso ele não tivesse conseguido fazer o time jogar, né? Mas o time é limitado, então eu acho que tem que dar uma sequência pra ele. O time ontem jogou mal, mas conseguiu uma vitória importante, né? Que pelo menos deu uma certa confiança pro Thiago Nunes, né? Eu espero que ele mantenha a base do time que foi titular ontem, na minha opinião. Por exemplo, contra o Botafogo, por exemplo, ele voltou com o Camacho, com a dupla Camacho e Cantillo, que é uma dupla que ele utilizava no início da temporada, deixou de utilizar. Tudo bem que ele tirou o Camacho no segundo tempo, eu confesso que eu achei a substituição errada, mas tudo bem, né? Que o Thiago Nunes siga com suas convicções, que o time apresente o futebol mais decente contra o Botafogo no sábado, né? Mas enfim, o Corinthians, na minha opinião, não fez o primeiro tempo daquele, só foi um primeiro tempo, mais ou menos, um primeiro tempo ok, sabe? Sem dar show, sabe? Mas também não sofrendo tanto, sabe? Na minha opinião, o Corinthians tem uma boa consistência no primeiro tempo, na minha opinião, principalmente nas jogadas, as principais jogadas estavam saindo pelo lado esquerdo com o Gustavo Mosquito e o Lucas Piton, né? E Thiago Nunes, por favor. Tudo bem, o Piton não jogou uma barbaridade no jogo contra o Goiás. De fato, não jogou uma barbaridade no jogo contra o Goiás, mas o pouco que ele jogou, ele foi melhor que o Sid Clay. Tá em forma, o Piton tá em forma e apareceu bem mais pelo lado esquerdo do ataque do que o Sid Clay, na minha opinião. Sabe? Então, Thiago Nunes, o Piton tem que ser titular, tá bom, Thiago Nunes? Por favor, chega de Sid Clay, tá bom? O Piton, na minha opinião, foi bem, principalmente do lado esquerdo do ataque, com o Gustavo Mosquito, que fez uma boa partida, não foi aquilo tudo, como eu disse, o Corinthians ainda precisa de um ponta decente, né? O Gustavo Mosquito e o Léo que estão despontando aí pra esse lado esquerdo, não são esses pontas tão agudos, sabe? Mas o Gustavo Mosquito fez uma partida ok, na minha opinião, fez uma boa partida. É, o Corinthians com isso fez o primeiro tempo ok, né? Mas o Goiás ainda tava dando um pouco de seus sustinhos, né? Apesar de que a primeira chance clara do Goiás foi logo pro final do primeiro tempo, né? Mas eu acho que foi um jogo equilibrado no primeiro tempo e o que o Corinthians fez o primeiro gol com o Ramiro não, né? Teve um lançamento do Cantillo, o Ramiro cabeceou, o jogador do Goiás tocou o gol contra, né? Gol contra do Corinthians, 1-0, né? Que, né, eu pensei, pô, se é bom o Corinthians fazer um segundo golzinho, né? Vou lá, mas faz o segundo gol pra não passar sustos, né? Mas não, né? Quando o Corinthians tem que ser assim, sofrido, né? No segundo tempo o Goiás empatou o jogo, o Goiás tava assustando, o Goiás tava melhor nos primeiros 20 minutos iniciais, dá pra dizer assim. O Corinthians foi acordar lá pra metade do segundo tempo da partida, né? O Goiás empatou numa falha do Gil. Gil, um zagueiro experiente como você, que dá pra dizer que até de seleção brasileira, que você já foi convocado pra seleção brasileira, não dá pra falhar desse jeito, Gil. Você deixa o jogador passar sozinho. Passa sozinho. Eu até vi um comentário no Twitter que dá pra dizer que foi uma falta de comunicação. Dá pra dizer que talvez, né? Mas eu acho que foi mais falha do Gil, sabe? Acho que talvez não seja isso do problema falha de comunicação, sabe? Mas foi mais falha, a principal falha foi do Gil, na minha opinião, né? Que o Goiás empatou o jogo 1-1 com um jogador chamado Vinícius Lopes. Vinícius Lopes que colega da minha sala, fiquei fixado nesse nome o jogo todo, porque o Vinícius, jogador do Goiás, que empatou o jogo, Vinícius Lopes, é o mesmo nome de um colega meu de sala, né? Um abraço pro Vinícius Lopes da minha sala. Não sei se ele estiver assistindo, mas o Goiás empatou o jogo e o Corinthians, né? O Corinthians, como disse, na metade da partida, já que estava caminhando pro final da partida, meio que resolveu acordar. O Thiago Nunes demorou a substituir novamente, demorou pra substituir. Pra mim, tudo bem, o Camacho não fez uma grande partida do primeiro tempo, mas pra mim ele fez mal em ter tirado o Camacho, sabe? Assim, pelo menos eu acho que não deveria ter colocado o Gabriel, sabe? Porque se pra ter tirado o Camacho, que colocasse o Ederson, pelo menos dava uma consistência mais ofensiva pro time, né?
Então, Então daí o Corinthians meio que depois que tomou o gol, depois de 20 primeiros minutos do segundo tempo, resolveu jogar, na minha opinião, 25 minutos, resolveu jogar, né? Daí até criou alguma chance, por exemplo. O Otero entrou bem, na minha opinião. Pra mim, o Otero tem que ser titular do time. O Otero tem que ser titular. Léo Natel entrou bem, na minha opinião. Não foi aquilo tudo, aquilo que eu falei do ponta, que eu esqueci de um ponta mais agudo, né? Mas entrou bem o Léo Natel. O Thiago Nunes vai ter que decidir na quem ele vai colocar na ponta esquerda, se é o Léo Natel ou o Gustavo Mosquito. Pode até revezar os dois, né? Dá pra dizer. Né? Só que apesar de o Ramiro ter tido uma participação no primeiro gol, eu tiraria ele do time titular. Pra mim ele. Tudo bem, dá pra interpretar o argumento. Ele marca bem. Ele marca bem, mas só que. Mas só que ele não é. Só que ele não dá uma consistência. Só que ele não dá uma consistência tão ofensiva pro time, na minha opinião. E o Léo até e o Luan poderia ter feito gol, né? Que o Luan bateu um fraco, na minha opinião, que o goleiro Tadeu defendeu. No rebote o Héctor também perdeu, né? Mas só que o Corinthians vence o Goiás por 2 a 1 com o gol de Danilo Avelar em Salvador. Danilo Avelar que me dá alegrias e tristezas ao mesmo tempo. Esse foi o programa Futebol em Pauta aqui pelo canal do YouTube da VFTV. Muito obrigado a todos pela audiência, se inscreva no canal e tchau.